Ô Vini, vamos dar uma geral aí no noticiário político e também de saúde, porque ontem rolou muita coisa. Talvez a de maior destaque foi o anúncio do governador João Dória, né? Foi, Paulo, mas teve alguns anúncios importantes também com relação ao Ministério da Saúde, Paulo, que liberou mais de 59 milhões de reais para fortalecer aí o Programa Nacional de Vacinação do SUS. Esses recursos serão destinados a alguns processos como armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte de todos esses imunizantes. A expectativa do Ministério da Saúde é que o Plano Nacional de Vacinação comece a ser, portanto, implementado no primeiro semestre de 2021, entre os meses de março e junho. E a principal aposta era na vacina da AstraZeneca em parceria com a Oxford, que também vai ser desenvolvida pela Fiocruz aqui no Brasil. Mas ontem o Ministério da Saúde também anunciou, Paulo, que está negociando aí a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer com a BioNTech, que já está sendo aplicada aí no Reino Unido. Só que ontem também o governo de São Paulo disse que caso a Coronavac, que é a vacina chinesa que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, seja aprovada, a previsão é de que essa vacina comece a ser aplicada no estado de São Paulo a partir do dia 25 de janeiro, que coincidentemente é o dia do aniversário de São Paulo, da cidade de São Paulo. Essa primeira fase vai contemplar profissionais da saúde, indígenas, quilombolas e pessoas com mais de 60 anos. E aí, cada faixa etária ali vai ter uma data diferente estipulada pelo governo de São Paulo. E ontem, durante o anúncio, o governador de São Paulo, João Dória, explicou o porquê dessa antecipação de data e criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Por que vacinar os brasileiros em março, se os brasileiros podem começar a serem vacinados em janeiro? Se podemos começar a salvar vidas já, por que vamos esperar que diariamente quase 700 brasileiros percam a vida para atender um capricho de alguém que, sentado no Palácio do Planalto, acha que tem que ser uma única vacina no país? Isso não é justo, isso não é humano. Triste o Brasil que tem um presidente que não tem compaixão pelos brasileiros, que abandonou o Brasil e os brasileiros. Tá aí, palavras fortes então do governador de São Paulo, João Dória, Paulo, com relação à postura do presidente Jair Bolsonaro com relação aí às vacinas, mas lembrando que a Coronavac, assim como todas as outras vacinas em análise aqui no Brasil, ainda não foram liberadas pela Anvisa, né? Mas o objetivo do governador de São Paulo é garantir o uso emergencial a partir da data em que ela for aprovada. E o Dória também falou, Paulo, que se não for em janeiro, se começar a partir de março, como pretende o governo federal, essa data coincidiria também com a campanha nacional de vacinação da gripe e que, portanto, faria ali uma colisão entre essas datas e seria prejudicial à vacina também do coronavírus. Ontem, o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, participou do Pânico. Você participou também dessa entrevista, né, Paulo? Uma entrevista bastante esclarecedora e confirmou, né, que realmente não tem prazo ali, não estabeleceu nenhum prazo para uma vacina contra o Covid aqui no Brasil, que nenhuma delas tem aprovação e que a constatação de qualquer vacina é um assunto que deve ser levado muito a sério. Vamos ver. Nenhuma das 4 vacinas em desenvolvimento no Brasil apresentou protocolos de registro. Portanto, objetivamente respondendo sua pergunta, nenhuma das 4 tem o aval da Anvisa para uso amplo neste momento. Não é possível brincar nessa hora. Nós estamos falando de coisa muito séria. Isso não é brincadeira. Dar o atesto a uma mãe, a um pai, a um esposo, a uma esposa, que pode usar essa vacina com segurança, qualidade e eficácia. E esse atesto, no Brasil, é feito pela Anvisa. Então, tratamos com a seriedade que o assunto demanda. Por que vacinar os brasileiros? Tá aí, então, a palavra do Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, Paulo. Agora, apesar dessas palavras, apesar dessa declaração, já há uma movimentação
entre alguns governadores do Brasil que pretendem entrar com uma ação no Supremo para que a vacina que for aprovada o quanto antes tenha aí uma liberação por meio da aprovação de agências de países lá de fora, né? Dos Estados Unidos, da União Europeia, enfim, já há essa movimentação. Então, muito provavelmente, essa questão vai ser judicializada, Paulo. Exatamente. O Vini, só dando mais informação aí nesse ponto final que você acabou de dizer, essa é a Lei 13.979. Essa é uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro desse ano. Ontem, no Pânico, a gente estava até discutindo isso. Quem trouxe essa lei à tona foi o próprio Samidana. Eu imaginava que não haveria a possibilidade da vacinação poder ser iniciada sem o aval da Anvisa, mas a lei é dúbia mesmo. A lei é dúbia mesmo, porque a lei, ela diz aqui, eu estava lendo ela, que a única coisa que precisa para que possa haver o início da vacinação é a autorização de autoridades como a FDA dos Estados Unidos, a EMA da União Europeia, a PMDA do Japão e a NMPA da China. É exatamente isso. A partir do momento que uma dessas autoridades for lá e autorizar, a lei permite a autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição da vacina. Ou seja, o que o Vini acabou de dizer, na minha opinião, vai acontecer mesmo, Zé Maria Trindade. O negócio vai para a justiça. E essa lei é que permite, inclusive, a obrigatoriedade da vacina. A lei foi aprovada no governo Jair Bolsonaro e elaborada pelo ex-ministro Mandetta e Sérgio Moro e sancionada pelo presidente. Além da obrigatoriedade nesta lei, tem ainda no ECA, né, que pune com multa de 20 salários para o pai que não vacinar o menor. Nesse caso, não há possibilidade de vacinação menor, mas estou falando de obrigatoriedade, um decreto no Plano Nacional de Imunização. Esse é um grande blá, 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 uma grande disputa política. O governador de São Paulo não pode substituir o governo do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, a não ser que ele decrete a independência de São Paulo. Para você ter uma ideia, o grande debate aqui em Brasília é sobre o mercado privado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está revelando uma pressão muito grande de clínicas particulares e hospitais neste mercado da vacinação. E ele fala, inclusive, do turismo vacinal, que grupos estão se organizando para voarem do Brasil para os países que permitirem a vacinação. E isso pode ser feito aqui entre vizinhos. Por exemplo, o Paraguai pode importar vacina e aplicar em quem chegar lá no Paraguai, cobrando, evidentemente, pela vacinação. Então, todo esse mercado, que é um mercado bilionário, insisto, não é milionário, não, mercado bilionário, está em debate. Esse Plano Nacional de Imunização sempre existiu e o Brasil foi referência mundial. Nenhum país vacina tantos em tão pouco tempo de forma tão organizada como no Brasil. E ninguém nunca discutiu, nunca houve esses sacolejos políticos, um governador falando com uma emoção tão grande diante de um produto técnico e científico. Não tem nada que colocar emoção nisso, de insensibilidade. Existe já o Plano Nacional de Imunização. A história é a seguinte, a Anvisa ele detém o monopólio de autorizar a entrada aqui de remédios, medicamentos, cosméticos, suplementos alimentares, nada pode ser armazenado, transportado, importado sem a autorização da Anvisa, que não é governo, é uma autarquia independente e que reúne a diretoria, são 5 diretores, para tomar decisões. E não há lá nenhum projeto imediato para liberação de vacina. O que a gente está sentindo é que falta ali uma coordenação central e é isso que provoca esses debates. E para tentar substituir esse debate de centralização, o Congresso tenta puxar a regulamentação, mas não tem a menor chance. O presidente da Câmara não tem autonomia e nem maioria para aprovar no Congresso Nacional um plano nacional de vacinação sem a participação do governo. Isso é evidente, ou seja, é muito blá, blá, blá e muita política em cima de um assunto sério e urgente. Muito bem. Joel, de que maneira a população tem que encarar as falas e o anúncio do governador João Dória e também as ponderações do presidente da Anvisa?
Olha, Paulo, acho que a primeira prioridade na cabeça e no coração da maior parte da população é justamente saber se temos, de fato, uma vacina eficaz, segura, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, se o Estado de São Paulo, se o governo federal, se os hospitais têm a capacidade, os postos de saúde têm a capacidade da distribuição e da aplicação dessa vacina. Eu acho que a prioridade número 1 neste momento é essa. A gente vê um esforço, não só do Estado de São Paulo, tem outros estados também se mobilizando para conseguir doses das vacinas mais próximas de serem aprovadas. A gente vê, infelizmente, ao mesmo tempo também o governo federal menos parece empenhado nisso, parece que ele está adotando a posição de que só deve se começar a fazer qualquer preparação depois de aprovada na última instância da Anvisa e tudo mais, e tá comendo um pouco de barriga aí, porque tem que comprar insumos como seringas, como algodão, como refrigeradores, e parece que essas compras aí que vão ser feitas agora esse mês ainda vão demorar um pouco para chegar, portanto o governo federal vai ficar muito difícil ele ter um plano de vacinação que inicie já em janeiro, como seria uma possibilidade se tivesse feito como o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo fez, e se preparando para fazer isso. Claro, a pergunta que cabe é, será que o governo de São Paulo, de fato, tem a capacidade de entregar e de aplicar a vacina a partir de 25 de janeiro, como vem falando? Isso descobriremos, mas pelo menos o governo tem comunicado de que sim, essa é a intenção. Ocorreu e finalizou na semana passada um importante passo para o registro da Coronavac, que é a visita de técnicos da Anvisa ao laboratório na China. Essa visita foi concluída e agora, nos próximos dias, o Instituto Butantan vai entrar com registro, se eu não me engano, de duas maneiras, o registro normal e o registro emergencial da Coronavac junto à Anvisa. E daí a bola vai estar na mão da Anvisa. Vamos ver o quanto tempo eles vão demorar para rever os resultados dos testes aí e dizer se está de fato tudo em ordem, se não está tudo em ordem e fazer algum apontamento. Então, eu acredito que nessa corrida toda a gente tem, por um lado, as palavras, e nas palavras, tanto de João Dória quanto de Bolsonaro, a gente vê esse jogo político acontecendo, cada um tentando puxar um pouco mais para si, tentando fazer o outro ficar pior. Agora a gente também tem que olhar para o lado das ações concretas. O que está sendo feito pelas diversas instâncias do Estado brasileiro para se preparar, para planejar, para mobilizar os recursos que serão necessários para essa campanha de vacinação em massa, e que vai ser assim, um desafio de logística, um desafio de quantidades, porque é uma pandemia muito séria e que vai exigir muitos recursos concentrados agora, e o quanto antes a gente puder começar, melhor. Me parece que o governo de São Paulo largou na frente aí, e já está muito mais preparado, e vai finalizar e vai fazer esse registro na Anvisa, e vamos ver o quanto a Anvisa demora. Tem gente achando que a Anvisa pode querer sabotar, atrasar. Eu, sinceramente, prefiro acreditar que nada disso acontecerá. E essa hipótese da briga jurídica entre o Estado e o governo federal, eu torço, pelo menos, para que não tenha que chegar a isso, para que todos estejam mobilizados e caminhando. A Anvisa, veja logo, tem algum problema? Não tem. E se não tiver, aprove. E se tiver, mostre qual é e mande de volta os testes. Enfim, espero realmente que a gente não fique esperando por uma mera questão burocrática de uma aprovação que, dada a lei que o próprio Bolsonaro assinou no início da pandemia, já existe um caminho juridicamente válido para, se a Anvisa estiver demorando muito, a vacina ser distribuída mesmo sem ela. Mas eu espero que não chegue a isso. Eu, sinceramente, espero para que haja uma união das esferas do governo. E para você, Adriles? Olha, quem manda é a Anvisa. O resto é conversa fiada. Depois que você faz o registro da sua vacina, o presidente da Anvisa falou que são 60 dias até a vacinação para ter uma verificação segura da eficácia e segurança da vacina. Até, né? Dia 25 de janeiro não está exatamente nesse prazo. O governador é esperto. Sim. O governador Dória é bastante esperto. Ele joga exatamente com essa ansiedade, que é mais do que justa da população, por uma cura efetiva dessa doença que é terrível, e eventualmente se coloca em primeiro lugar, demonizando o governo. Mas não é por aí. O governo Dória sabe que está numa baixa de popularidade terrível, se projeta eleitoralmente e politiza a vacina. Mas essa politização não acho que é tão maligna nesse sentido. Você colocar exatamente todos apreensivos em relação a um tempo menor em relação à aplicação da vacina, é salutar de alguma forma, porque coloca as autoridades em atenção. Só que você tem um prazo
de segurança científica. Ou seja, essa vacina já foi feita de maneira apressada e assodada. Não custa esperar mais 1 ou 2 meses para que tenha uma segurança mínima para a população, que ela não fique insegura, sobretudo com essa guerra, essa disputa de vacinas. A vacina vai chegar. O Brasil já comprou 70 milhões de doses, da Pfizer também, ou seja, vai ter uma série de vacinas. Agora, o plano unificado de vacinação é prerrogativa do governo federal. E é bom que já haja o encontro de governadores, parece que o Dória também se colocou prontificado a testar, porque o governo é muito mais um financiador das campanhas de vacinação do que exatamente um executor. Cada região, cada estado, cada cidade tem exatamente suas peculiaridades. E o governo, em parceria com os estados da federação, pode exatamente fazer uma coisa mais profilática. É importante dizer exatamente isso. A vacina está praticamente chegando. Isso de demonizar o governador Dória, ou do governador Dória demonizar o governo, isso são simplesmente questiúnculas políticas simbólicas. O governador quer exatamente ser o primeiro a salvar as pessoas do Covid-19 para se projetar como presidente, e o presidente tem essa birra do governador em relação a questões políticas aduaneiras. Agora, a Anvisa tem que ser responsável porque já teve remédio que mata, já teve remédio adulterado, já teve remédio e vacina aprovada de maneira assodada. Não dá para o FDA americano aprovar diretamente um medicamento e entrar esse medicamento aqui no Brasil, porque tem peculiaridades de população, de região, de armazenamento, de congelamento. É por isso exatamente que existe o filtro da Anvisa. Senão seria uma festa. Qualquer associação do Japão, dos Estados Unidos, da França, aprovaria uma vacina e viria exatamente aqui. Ou seja, tem que haver uma instância como a Anvisa para perceber exatamente as peculiaridades do Brasil. Eventualmente, tudo está caminhando para uma direção correta. E populismos à parte do governador, ou assodamentos à parte, tudo vai passar pelo crivo da Anvisa. Enfim.